Um grande erro que a maioria das pessoas tem, é de achar que se permitir comer é sair comendo tudo em qualquer quantidade, independente de vários critérios, em qualquer momento, sem se preocupar, sem ter uma consciência. E vem cá, se eu te falasse que você na verdade pode comer o que você quiser sem exagerar, como você se sentiria? Bom, eu imagino que realmente vai dar aí um medo, uma ansiedade, uma preocupação, e eu também compartilho disso. Também me sentiria assim se eu não entendesse na prática o que é o comer intuitivo, a alimentação consciente e esse princípio do se permitir comer, que é a permissão incondicional para comer. Então, se você está passando por todos esses conflitos, fica aqui no vídeo que eu vou te explicar de uma forma prática e assertiva para você realmente aprender a se permitir comer de tudo e não exagerar na sua alimentação. Oi, eu sou Rafa Guiar, sou nutricionista, ajudo mulheres a terem uma relação mais leve, sem culpa, com a comida e com o corpo. E nesse vídeo eu vou te mostrar um dos princípios do comer intuitivo, que é a permissão incondicional para comer. O significado disso não é que nessa permissão, com essa permissão, a Rafa está te dando essa possibilidade. Você pode porque a Rafa te disse que sim. Porque senão isso seria mais uma nova dieta com um nome específico em que você depende de uma pessoa, de um papel, para te mostrar e te dizer, te nortear o que fazer ou o que não fazer. Com o comer intuitivo, a gente sabe que a ideia é resgatar a sua conexão, as suas sensações com o seu corpo. E a partir disso, poder fazer algumas escolhas com base em alguns critérios que vão te ajudar a ter uma alimentação mais leve, sem culpa, a poder nutrir o seu corpo de uma forma mais gentil, a respeitar esses sinais e conseguir ouvir e ter esse autoconhecimento, ouvir o seu corpo, deixando as dietas de lado. Já comentei aqui que não é o posso comer porque a Rafa disse que isso pode. Esse poder de permissão desse princípio vem na intenção de te mostrar que você tem liberdade, que você tem poder de escolha, que no fundo você pode dizer sim ou dizer não para a comida, já que mostra que todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável. Tudo dependendo do contexto, de alguns critérios, da quantidade, do motivo, das sensações, do ambiente. Então é claro que a gente vai fazer uma análise para que você possa conseguir fazer essa escolha de uma forma mais assertiva e não abrir a porteira e só comer, como eu falo aqui para os pacientes. Eu sei que vai dar medo, eu sei que é inseguro no início, justamente porque você pode estar vindo de regras de dietas. Então você está muito presa nessa alimentação com regras, com obrigações, em que existem alimentos que podem e que não podem, bons e ruins, saudáveis e não saudáveis, que engordam e que emagrecem. Então você vê a alimentação nessa dicotomia, ou seja, nesse 8 ou no 80, né? Nesse extremismo. Então isso pode e aquilo não pode. E com base nisso você faz as suas escolhas. Com a permissão, a gente esquece dessas regras, mas a gente não deixa de olhar alguns pontos importantes. Até vou tentar deixar aqui no vídeo, se aparecer porque eu consegui, uma lâmina que eu trabalho com as pacientes explicando a intenção desse permitir na alimentação, para mostrar que sim, é poder dizer sim. Mas em muitos momentos eu também vou precisar dizer não, porque talvez não faça sentido. O não fazer sentido é avaliar, é olhar para esses tópicos dessa lâmina, dessa ferramenta que eu criei. Então a gente vai precisar entender que aquele alimento, independente de qual seja, eu posso comer, não é um alimento proibido, não é um alimento que me emagrece ou engorda de uma forma isolada e que não é errado comer. Então eu posso. Eu estou me dando essa possibilidade. Mas espera aí, deixa eu avaliar algumas coisas. Deixa eu avaliar o motivo de querer comer. Deixa eu avaliar como é que eu vou me sentir após. Deixa eu perceber e encontrar os níveis da minha fome, da minha saciedade. Deixa eu avaliar quais são os alimentos disponíveis e qual faz mais sentido para mim de acordo com a minha preferência. Deixa eu pensar no fator nutricional também.
é um alimento que, dependendo da frequência que eu esteja comendo, é interessante comer assim, eu vou ter alguns benefícios com ele, e se eu não tiver, por que eu estou querendo comer esse alimento? Se eu não tiver esse objetivo nutricional, não é um erro. Eu posso comer alimentos que não são nutritivos, porque um alimento sozinho não vai atrapalhar ou salvar a minha saúde. Então esses são alguns conceitos trabalhados aqui com o meu método para mostrar que eu preciso aprender a fazer as pazes com essa comida, ou seja, enxergar a alimentação, os alimentos de forma neutra. Todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável. E ainda assim, eu vou me dedicar, vou me comprometer a avaliar alguns pontos que podem me dar essa resposta do sim ou do não na hora de comer. É claro que o processo inicial pode ser complicado e por isso é muito importante que você tenha um acompanhamento, porque se você sai de um extremo da restrição e vai para um extremo da permissividade, isso na verdade não é uma consequência da permissão incondicional para comer, mas sim um reflexo dessa restrição. Porque pensa que você está ali prisioneira, que você não tem acesso àquilo que você gosta, à vida em si, está vendo aquilo como proibido, como não pode. E você depois, num passe de mágicas, vamos pensar, recebe essa informação de que você pode comer de tudo. É claro que você vai sair dessa prisão. Então é mais fácil você, no início, realmente ter alguns momentos de exagero, de liberdade excessiva, que pode virar uma permissividade. Por isso é interessante o acompanhamento para que você possa ser orientada em relação a isso e buscar de uma forma que seja prática para você, sustentável para você, esses limites entre se permitir comer, mas também ativar a sua consciência para avaliar se realmente precisa, se faz sentido, como você vai se sentir, quanto você precisa, quando você vai comer e o que você vai comer. Todas essas escolhas podem ser norteadas com base nos seus sinais, no seu corpo. Não necessariamente você vai exagerar por se permitir, pelo contrário. Lembro de uma mensagem de uma paciente em que a gente começou a trabalhar essa permissão e logo depois ela teve um evento com exposição à comida, né? Tava ali tudo disponível para comer em qualquer situação, em qualquer quantidade, em qualquer momento. E ela me disse: engraçado, Rafa, eu comecei a perceber que quando eu realmente me permito, eu também sinto algumas questões, uma angústia que eu também senti antes, mas de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, porque eu entendo que eu posso. E eu entendo que eu tenho uma pessoa aqui para eu contar o que aconteceu e que ela não vai me julgar. Que no caso é a nutricionista, eu que estou acompanhando. Então isso faz com que eu não tenha aquela agitação, aquela impulsividade de comer de qualquer jeito, que eu tenho que aproveitar, que eu não vou ter mais essa comida disponível. É muito legal porque ela me disse, além disso, é como se os pensamentos desacelerassem. E ela conseguisse pensar antes de fazer e encontrasse essa solução de que eu posso, mas talvez eu não precise. E com isso ela percebeu, a consequência foi de uma redução de quantidade, de uma tranquilidade com esses pensamentos. E o foco não foi comer pouco, mas foi comer o suficiente para cada situação, para cada momento. Isso sempre vai ter quantidades diferentes. Então, quero mostrar para você que, apesar de você ter essa angústia, esse medo, com a permissão, aumenta muito mais a sua chance de aprender a lidar com aquela comida, de reduzir a quantidade, de se permitir comer alimentos que você gosta sem culpa, de comer o que realmente faz sentido e deixar de comer aquilo por obrigação e conseguir ter uma vida mais leve, mais tranquila, uma relação mais leve e tranquila com esses pensamentos e até mesmo reduzir a sua ansiedade e agitação antes desses momentos com a comida. Então eu sei que vai vir esse pensamento de viver algumas situações e exagerar, mas eu também preciso te dizer que isso é um pensamento da sua mentalidade da dieta e não um pensamento seu, porque lembre-se, o exagero pode acontecer no início e principalmente quando eu não estou acompanhada para me nortear realmente nisso, para me dar segurança, justamente porque talvez eu seja a pessoa que me restringi recentemente ou me restringi há muito tempo. Então isso faz com que agora eu enxergue que o mundo está liberado por conta da restrição e não porque a partir de agora eu vou me permitir.
Faz sentido? Um parênteses aqui para relembrar que tem um vídeo recente no canal mostrando a questão da restrição da mente e a restrição física. Então talvez você esteja em restrição, mas você não sabe. Então vai lá dar uma conferida, porque pode ser que o exagero esteja acontecendo por aí, porque você não saiu dessa restrição e não aprende a se permitir. Lembre-se, a comida vai estar disponível. Nós vamos ter que lidar com elas em muitas situações, em vários momentos. Então não adianta achar que fugindo isso vai se resolver, que eu vou conseguir lidar ou que eu vou ter uma resposta que eu realmente quero, porque pode funcionar nesse momento. Mas em outras situações que eu tenha que lidar com essa comida, talvez não funcione. Justamente pelo fato de eu estar fugindo dela e não enfrentando e aprendendo a lidar. E é claro que é desafiador, mas é possível trabalhar para que isso se torne mais leve. E por fim, nós temos espaço para todos os alimentos dentro de uma alimentação saudável. Comida é necessária, é prazerosa, faz parte da nossa vida com vários significados. E lembre-se, nós vamos ter que lidar com ela sempre. Por isso, a gente não merece viver em sofrimento, em angústia, com culpa, com o peso desse sofrimento da relação com a comida, e isso atinge a relação com o nosso corpo. Eu espero que com esse vídeo você consiga aplicar algumas partes dessa prática do comer intuitivo, da nossa permissão incondicional para comer, e fico disponível para poder te orientar. Se fizer sentido para você, me acompanha lá no Instagram também, porque lá eu mostro dia a dia algumas escolhas, a minha alimentação, a minha mentalidade, os processos com algumas pacientes. Te ensino de uma forma mais próxima como se aproximar dessa alimentação mais leve, sem culpa. Enquanto isso, na semana que vem a gente se vê com mais um vídeo aqui pro canal. Deixe aqui nos comentários se fez sentido e se você tem algum tema específico que você gostaria de saber.